Oi, gente! Olha só, esse vídeo eu vou estar gravando para vocês para mostrar alguns livros. Eu vou depois tirar foto para mandar para vocês também, tá? Mas eu quero falar um pouco desses livros aí, qual você achar que tem mais interesse, que você vai gostar mais, enfim. Aí vocês podem estar adquirindo, até porque a gente precisa estar adquirindo aquilo que vale a pena, tá? Eu não trouxe todos, eu acabei esquecendo de alguns que eu estou lendo agora que estão na minha casa, mas depois eu faço um outro videozinho pra vocês. Mas o que eu quero mostrar primeiro, assim, olha, quando a gente fala dentro da tanatologia, existe uma autora principal, que é a Elizabeth Kübler-Ross. Quem que é essa autora? Eu falo que ela é a Freud da tanatologia. Ela foi uma médica que ela teve todo um contato com os pacientes e ela ficava um pouco incomodada com o fato dos médicos não conversarem com os pacientes, principalmente aqueles pacientes que estavam em estados terminais. E então foi que ela começou a fazer o processo de escuta. Parece algo tão simples, né? Mas isso há muito tempo atrás, e eu diria que isto hoje ainda em muitos lugares não é algo feito com aquelas pessoas que estão doentes ou que estão precisando de ajuda ou coisa parecida. Então ela fez o livro que é o Sobre a Morte e Morrer. Este livro sobre a morte e morrer, da Elizabeth Kübler-Ross, então a gente entende aí como uma bíblia, né, dentro da área, porque ela foi um nome muito marcante, ela é um nome muito marcante. Hoje, tá, aqui no Brasil, quem faz um trabalho muito parecido com a Elizabeth, enfim, é a Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica também, geriatra, e que também trabalha com hóspice. O hóspice é como se fosse um local, né, um hospital, eu diria assim, mas não é bem um hospital, mas é um local de cuidados paliativos, certo? E a Ana Cláudia Quintana Arantes, ela tem os livros dela que eu não trouxe aqui, que são livros novos, são 2 livros que ela fez, que são maravilhosos. Um deles se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Morrer, que é lindo, super indico para todo mundo ler, muito bonito mesmo. E o segundo que Histórias Bonitas do Morrer. Se eu não me engano é esse o nome. Gente, é lindo assim, tipo, meu Deus, né? De você ter que parar o livro para dar uma choradinha ali e depois continuar. É maravilhoso, tá? Então, e a Elizabeth, né? Ela escreveu depois outros livros. Viver até Dizer Adeus é um outro livro dela. Também, esse livro aqui conta histórias, tá? Também. Viva Agora e Além da Morte, ela tem uma reflexões aqui, quando ela já estava bem próximo do processo do morrer aí, que ela escreve. Tem um outro livro dela que não está aqui, mas enfim, são vários. Este aqui, que é o Perdas Necessárias, que é o que a gente falou. Hoje mudou a capa, tá? Esse meu aqui é da capa antiga, que é da Judith Viorst, que ela fala da importância de tantas perdas, ok? Bom, aí a gente tem outros materiais, tá? Esse aqui também é um livro bem bacana sobre cuidados paliativos, para quem aí, né, pretende um dia, sei lá, fazer um trabalho em hospital, alguma coisa assim, né? Nós vamos falar um pouco sobre cuidados paliativos também, mas esse aqui em busca de uma boa morte. Boa morte é um termo utilizado bastante dentro desse conceito aí de estudo de tanatologia, que é possível quando a gente tem educação para a morte, ensinar as pessoas a viver bem, para que elas possam também morrer bem. E entende-se por boa morte aquela que eu posso falar das minhas dores, falar dos meus medos, falar daquilo que não está muito bem resolvido na minha vida e tentar resolver. Sabem aquelas situações em que uma pessoa fica internada, sei lá, fica lá, tá internada, tá super já, os médicos não tem mais o que fazer pela pessoa, e aí eles falam assim, olha, a gente não sabe por que a pessoa não morreu ainda, enfim, aí chega aquele parente de longe que tinha um arranca-rabo, vai, visita, às vezes a pessoa tá de coma, ou enfim, não conversa, a pessoa vai embora e aquela pessoa vem a falecer. Então, o trabalho da boa morte é de facilitar a pessoa para que ela possa realmente morrer em paz, né, sem muitas angústias e assim por diante. A gente tem uma outra autora que ela é uma tanatóloga, na verdade ela é uma socióloga, e ela não é psicóloga, mas ela tem pós-doutorado nesta área, que é a Sônia Farber, que ela é daqui de Cascavel, e ela tem 3 livros que falam do itinerário tanatológico, esse aqui também, Morte e Teologia, não é antropóloga não, desculpa, ela é teóloga, tá? E este aqui, que ela fala de mortes simbólicas. Esses livros são livros que fazem parte de trabalhos científicos que ela apresentou, né? Então, eles têm uma linguagem mais científica mesmo, tá? Para quem gosta de
trabalhar com crianças e quem pretende, existe alguns livros específicos de criança. Tem esse Luto na Infância, tem um outro também que não tá aqui, que eu acho que eu até gosto mais do outro, que também fala enfim, de como a criança procede, a questão do processo do morrer. Este aqui, da Luciana, ele é mais para a área da psicanálise, tá? Então, para quem gosta aqui, este livro. Este aqui é um dos meus preferidos, tá? Eu vou dizer aqui dos meus preferidos, o que eu mais gosto é este, Morte e Desenvolvimento Humano, achei ele bem completo, são vários artigos, e este, Morte na Família, Sobrevivendo às Perdas. Esses dois livros aqui, esses eu super indico para vocês terem, se vocês dizem assim, eu preciso escolher, né? Esse é uma coisa bem geral, fala da história, fala do luto infantil, aqui tem também. Aqui também tem luto infantil e aqui trabalha o luto com profissionais da área da saúde. Então, como o profissional da área da saúde vai estar abordando algumas questões, como ele vai lidar com as questões aí, né? Então, ele fala dos rituais, fala das culturas, a morte na família do terapeuta, a importância do chorar, a reação das famílias. Então, ele aqui é uma coisa toda voltada mais na área sistêmica, tá? Ele não é específico de nenhuma abordagem, assim, né? Cada autor tem um jeito de escrever diferente, mas ele fala da família, então é um olhar assim, o quanto quando a gente faz da morte para a família, a gente tem reações diferentes de cada pessoa, tudo bem? Bom, aqui no nosso país, a gente tem algumas pessoas bem importantes dessa área da tanatologia. Entre eles está a Maria Júlia Kovacs, que é um nome muito bom, assim, tem estudos maravilhosos, assim, tudo que ela escreve, ela tem vários materiais bem legais, inclusive na internet, vale a pena seguir, tá? Maria Júlia Kovacs. A gente diz, assim, que ela é a Elizabeth Kübler-Ross brasileira. E aqui também tem o Haroldo Escudeiro, não sei se alguém já ouviu falar, o Haroldo Escudeiro também é um nome bem requisitado no nosso país em relação a estudos do processo do morrer, tá? Outra pessoa que eu gosto muito, mas assim, tipo, demais, tá, gente? Eu não sei se vocês conhecem a Karina. A Karina, eu não sei nem falar o nome dela, Karina Okajima Fukumitsu. A Karina, ela trabalha com suicídio. Ela é uma gestalt terapeuta, mas ela também tem uma vertente um pouco, ela fala bastante da questão fenomenológica. E os livros dela são bem gostosos de ler, bem gostosos, ela tem um jeito maravilhoso de escrever. E este aqui é um deles, esse é meu novo, esse eu ainda não li, então eu não sei dizer pra vocês como ele é, tá? Mas esse é um dos... Tem mais um que ela escreveu agora, que é novo também, que tô louca pra adquirir. Vida, Morte e Luto, Atualidades Brasileiras. Então, é toda uma vertente de estudos no Brasil. A Karina, inclusive, ela tem uma pós-graduação presencial sobre suicidologia em São Paulo. Claro que é aquela pós-graduação que a gente baba, né, gente? E agora ia abrir uma em maio, por conta de tudo que tá acontecendo da pandemia, vai abrir quando começar, né? Mas ela é interessante porque ela fala da importância do presencial. A gente tem aqui no Brasil, tem o Vitaleri, que também é um instituto bem bacana, que sempre tem lives bem legais que eu indico para vocês assistirem, tá? Aí a Karina tem o outro de Gestalt terapia e suicídio, então tem a ver com a teoria e o suicídio. A Karina, ela faz todo um trabalho pro suicídio, tá? E este aqui, ai, que lindo! É que eu gosto muito de livros de história real. Então, esse aqui são histórias de filhos sobreviventes ao suicídio. Então, são várias histórias de pessoas que eram pacientes dela. A Karina é uma psicóloga que trabalha só com prevenção ao suicídio ou com sobreviventes ao suicídio, né? Eu não sei se todos sabem, eu vou estar falando nas aulas, mas quando existe um enlutado por suicídio, nós chamamos esses de sobreviventes, tá? Até pela dificuldade toda do luto, enfim. E aí a gente tem outros aqui, tá? O Evaldo de Assunção, ele é um biotanatólogo, então ele fala, ele é um médico, enfim, tá? Mas ele fala muito da questão da vida e a morte, tá? Ele trabalha muitas questões físicas, de saúde mental, de saúde emocional e o processo do morrer aqui, né? Sobre o viver e o morrer, este é um dos livros, e esse aqui particularmente eu achei um pouco metódico, assim, pra ler, esse eu já gostei mais, tá? Franklin Santana é respeitadíssimo também no nosso país. Esse livro também vale a pena, que é o dos cuidados paliativos também, tá? Estão discutindo a vida, a morte e o morrer.
O Franklin também é um nome muito requisitado, assim, muito sério no nosso país. Faz também várias referências a Elizabeth Kubler-Ross e assim por diante. E esse aqui, olha só, também fala da tanatologia, aprendendo a lidar com a morte no ofício profissional da área da saúde, educação para a morte, que é a importância da gente falar do processo do morrer desde cedo com as crianças. E fazer isso, gente, é um trabalho um pouco inverso do que está acontecendo na sociedade. Na sociedade, lembra quando eu falei na aula, antigamente, as crianças estavam presentes nos velórios, elas iam avisar os vizinhos, elas ficavam na casa, os velórios eram nas casas, enfim. Hoje a gente está retirando essas crianças desse ambiente e elas não estão tendo muito contato com esse processo do morrer. E até, inclusive, quando tem lá o animal que morre ou coisa parecida, todo mundo tira a criança da sala, vamos colocar outro animal no lugar para a criança não sofrer. Isso é muito ruim, porque na vida a gente tem muitas perdas e elas vão encontrar e vão se dar conta, uma vez ou outra na vida, porque todos nós passamos por luto. E quando a gente fala de educação para uma boa morte, educação para a morte, a educação para a morte é aquilo que quando a gente começa a ensinar a criança desde pequenininha, que as coisas crescem, desenvolvem e morrem. Algumas desenvolvem muito, algumas desenvolvem poucos. E a gente pode ensinar isso para uma criança através de várias metodologias, que eu vou estar ensinando para vocês também, tá? Aqui fala da negação e algumas defesas, a importância de olhar para a finitude, o serviço social e a morte, né? Os cuidados paliativos, a espiritualidade, a distanásia, eutanásia, a advocacia dentro do processo do morrer, quando quem morre é a criança, a morte na velhice. Então, esse também é um livro, assim, ó, muito completo, tá? Esse também é um dos queridinhos, assim, que acho que vale bastante a pena, porque ele tem muitos temas legais que supre muitas necessidades na hora de estudar, tá bom? Mães de luto. Então, aqui são histórias de mulheres que perderam os filhos, tá? Este aqui é um livrinho, olha, bem pequenininho, enfim, falando de atendimentos psicoterapêuticos no processo do luto, ok? Ele é uma linguagem bem simplista, eu diria assim, mas bem fácil acesso, tá? Aí tem alguns outros aqui, Morte, Maior dos Medos. Esse aqui é um livro mais focado em algumas questões bíblicas também. Luto Materno e Psicoterapia Breve, esse aqui é bastante psicanalítico. Eu confesso que esse aqui eu não consegui nem terminar de ler, assim, porque não é uma área que eu manjo muito, uma linguagem que eu manjo muito. Mas para quem gosta, né, eu acho bem legal. Estou de Luto, da Isabel Antunes, também é um livrinho pequenininho, bem simples, bem gostosinho de ler, tá? E aí, gente, sobre o suicídio, a gente tem outros materiais. Olha, esse é para escola, Comportamento Suicida na Escola, um livro super fininho, mas para quem trabalha na escola é um livro legal de trabalhar com os professores de adolescentes, né, que é onde a gente mais tem esse movimento. Este, Sobreviver, que também é um livro como jovens e adolescentes podem sair do caminho do suicídio e encontrar a vontade de viver. Bem gostoso também de ler, uma linguagem fácil. Esse aqui é de um jornalista, não sei se vocês já ouviram falar desse jornalista, André Tigreiro. Viver é a melhor opção, a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. Ele também faz palestras, ele começou a fazer todo esse movimento aí. Aí, o José Bodega, tá, gente, que é super requisitado na área de suicídio. Aqui também tem